essência, e louvado seja Deus por isso. Porque, como eu disse, Ele tem um projeto, Ele tem um presente para nós hoje, por isso nós estamos aqui. E eu quero chamar agora essa pastora, que aos olhos da Thaís é a mais linda do mundo, da Igreja e da Galáxia. Ela que tem um evangelho simples, que eu amo, que é muito do jeito dela, que é muito nananã. Pastora Bruna vai trazer uma mensagem de Deus para as nossas vidas, amém? Aleluia. Aleluia. Essas mulheres são mulheres de Deus na minha vida, gente. Elas são as minhas libertadoras. Tomei pra mim, assim, sabe? Meti o louco, tomei pra mim. São as minhas libertadoras. Pessoas usadas por Deus, cheias do Espírito Santo, que eu só tenho gratidão, e vocês sabem disso, como eu só tenho gratidão. A Tá hoje não está aqui, foi aniversário dela essa semana, dessa mulher linda, maravilhosa, e aí a gente vai receber visita lá em casa, e ela está lá cuidando das coisas, toda feliz. Meu, como é gostoso ver sua esposa feliz. É uma frase da hora, né, de falar, inclusive. Quando a pessoa falava aqui em cima, minha esposa, nananã, feliz. Eu falei, que bacana, né, mais uma pessoa feliz, legal. Mas, cara, quando é a sua, sabe? Tipo, é uma coisa... Obrigada, viu? É uma coisa muito diferente, porque a alegria invade a gente. Parece que a gente está mais feliz que a pessoa. Mesmo que a gente não está sorrindo, a gente está mais feliz que a pessoa. É muito legal, muito bom. Queridos, bom dia. Que Deus te abençoe muito. Que culto maravilhoso tem sido. Deus já está falando conosco. Que ministração maravilhosa. Como Deus nos cura, independente do dia. Ele não está nem aí, Ele quer nos curar, nos invadir com as águas dele, né? Não de um poço onde se movimentam águas naturais. Que lindo. Que lindo. Que ministração de agora, de louvor. Tem vida aí. Eu não sei se você chegou meio morto aqui hoje, mas deixa eu te falar, tem vida aí. Cara, isso é muito lindo. Hoje eu vim no carro, eu não sei quem dirige, gosta de dirigir com som, e aí, eu fui tomada por uma alegria, eu comecei a cantar, e eu gosto de cantar e estralar os dedos, assim, sabe? E estava cantando uma música do Triló, que é um trio, e eles estavam cantando uma música do blá, e aí tem tanto blá, 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 e fala sobre quanto a gente fala, e a gente tinha que ficar quieto, né? Tá na hora de silenciar. E eu vim cantando, e era meio que um solzinho assim, o povo olhando para o lado, falando, nossa, que louca. Eu queria profetizar sobre a tua vida. Se você hoje chegou aqui sem alegria, em nome de Jesus, você vai sair daqui com a alegria do Senhor sobre a tua vida restabelecido, e que o Senhor te toque hoje em nome de Jesus. Amém? Antes de começar a ministração, eu queria ler um testemunho para vocês. Ontem eu li esse testemunho aqui no Submersos. Quem não sabe, a gente encerrou ontem o processo dos Submersos. E tem muitos testemunhos legais, e eu queria muito dividir um com vocês, porque às vezes a gente vem à igreja, assiste um culto, vai embora, tem as nossas dificuldades pessoais, e às vezes a gente não vê a alegria do outro, quanto Deus tem transformado o outro da mesma forma que tem transformado a gente. Então eu queria ler um testemunho para vocês, que fala assim, a paz. Esse testemunho ele foi escrito sem assinatura, porque é um feedback que a gente faz depois dos Submersos, né? Então, eu não sei de quem que é, inclusive. Mas, enfim, a paz. Quando a minha esposa perguntou se eu queria participar dos Submersos, eu falei, não quero. Porque não conheço ninguém e você não vai poder ir comigo. Ela disse que tá bom. Mas se eu fosse, ela iria ficar muito feliz. E que seria uma experiência única na minha vida. Então, resolvi ir. Quando cheguei no Bistrô do Céu, para entrar no ônibus, aí deu uma vontade de ir embora e não ir. Era uma mistura de ansiedade, medo, de desânimo. E eu comecei a frequentar a cidade de Refúgio no ano de 2019. A primeira vez que ela me chamou para ir, disse que seria na igreja de uma pastora que era lésbica. Até brinquei ontem, né? Achei uma loucura. A gente é lésbica e fala, eu vou numa igreja de pastora que é lésbica. Que heresia. Quem nunca, né? Eu sim, né? No grande ou não, aqui pelo menos, aqui eu sim, né? Bom, e aí uma pastora que era lésbica. Eu falei, como assim? Pois fui criada numa igreja evangélica e tinha plena convicção que isso fugia dos princípios. Mas me surpreendi quando ela disse que a pastora da igreja era Lana Holder. Pois quando eu era criança, minha avó, que me criou e que foi minha referência em caráter e ensinamentos bíblicos, tinha uma fita cassete
e colocava a Lana contando o testemunho dela. Eu amava ouvir aquela fita. Pedia para minha avó para colocar inúmeras vezes. Eu tinha em torno de uns 7 anos de idade. Eu me maravilhava ouvindo. Então, quando conheci minha esposa e ela disse Lana, veio na minha mente, na hora a fita. Eu falei, nossa, cresci ouvindo a fita da Lana. E ela mesmo conta que se libertou e tal. Aí ela me disse que ela via um novo testemunho. Eu, lógico, achei loucura. Quem nunca? Tinha uma dificuldade imensa de aceitar o que eu era. Até que a pastora Paloma me mandou um estudo e, através dela, me libertei e me aceitei como eu era. Mas meu coração carregava mágoas e revoltas do passado. Perguntava a Deus por que eu tive que passar tudo o que passei. Por que quem deveria me proteger, como meu pai, não protegeu? Por que a minha avó, que era uma mulher de fé e me ensinou tanto sobre ele, por que ela teve problemas no rim, fez transplante, ficou boa e 2 anos depois teve um câncer e ele levou ela? Eu estava com o coração repleto de mágoas e falta de perdão, porque a pessoa que deveria cuidar de mim não cuidou, e a pessoa que cuidou e me ensinou, que era minha avó, morreu. Sendo que ela nunca reclamou e sempre falava que a vontade dele era boa, perfeita e agradável. Assim que perdi ela, entrei numa vida de alcoolismo, bebia de segunda a segunda. 2 meses depois, conheci a cidade de Refúgio, a igreja da pastora, da fita, que minha avó ouvia, que eu amava ouvir. E eu comecei a ouvir a palavra e a frequentar alguns cultos, e ter mais paz no coração. Eu tinha paz no coração, mas ainda tinha revolta, indignação, raiva e falta de perdão. Foi assim que cheguei nos Submersos, aonde eu fui realmente confrontada e ferida de tal forma. E cada ministração era um confronto para me curar. Lá, eu voltei à minha infância e lembrei de tantas coisas maravilhosas que havia vivido ao lado dessas pessoas que amava. O amor venceu toda a dor, toda a revolta, toda a raiva, toda a falta de perdão. Eu entendi que Jesus morreu na cruz por mim e por todos, o que o amor dele é infinito. Eu saí de lá totalmente curada e batizada com o Espírito Santo. Hoje meu coração explode de tanto amor, uma coisa que nunca senti na minha vida. Agradeço a Deus em primeiro lugar por ser tão maravilhoso, a Patrícia, que foi minha intercessora, e a todos os instrutores que foram bênção na vida de todos nós através do Espírito Santo. E hoje eu posso dizer, eu sou livre. Você pode aplaudir ao Senhor? Como é lindo o que Deus faz, não é mesmo? Como é lindo o que Ele vem fazendo na nossa vida, no decorrer da nossa história. Como é lindo, como Ele invade o nosso coração, mas não de forma abrupta, não de forma arrogante, não de forma como um ladrão que vem sem hora, sem pedir licença, te arranca alguma coisa e leva embora. Não, Jesus é o cara que bate na porta, que fala, posso entrar, que dialoga com você primeiro na sala ou no portão de casa. Eu faço terapia, eu aprendi que existem pessoas que entram no nosso quintal, outras que entram na nossa sala, outras que entram na nossa cozinha, mas poucas que entram no nosso quarto. Nosso quarto está para a nossa intimidade, né? Com o nosso cônjuge, com a nossa família. A nossa cozinha está para aqueles que são mais próximos. Mas antes de Jesus chegar na sua cozinha, Ele vai passando por todos esses cômodos, né? E Ele vai entrando e vai mudando e transformando segundo aquilo que você permite que Ele faça. Essa semana para mim foi uma semana bastante turbulenta em todos os sentidos, porque, enfim, eu fiz muitas coisas ao mesmo tempo. E nesse muitas coisas ao mesmo tempo, eu me deparei com uma frase que fez eu parar nas minhas atividades. E a frase é o título da minha ministração hoje: a customização da fé. Isso mexeu comigo muito, porque isso é uma verdade nos nossos dias. Hoje, nos dias atuais, a gente ouve muito sobre o empoderamento. Você precisa se empoderar, você precisa ser você precisa se respeitar, e eu concordo com isso. Inclusive, acho que todo mundo precisa realmente se empoderar, que todo mundo precisa realmente ser quem se é. Mas nessa busca de ser quem se é, a gente tem passado por um processo de customização da fé. E o que é customizar? Customizar, quem aí já teve uma camiseta,
e aí você achou que a camiseta não estava tão legal, sua cara, foi lá e organizou aquela camiseta do jeito que parecia mais sua cara e customizou essa camiseta. Pode falar bastante abadá, eu sei que você já não foi crente uma vez na vida, né? As camisetas da academia que você rasga para ficar, né, mais larga e tudo mais, para você conseguir mostrar os músculos e tudo mais. Quem aqui já fez algum tipo de customização assim em roupa? Ótimo, é mó legal, né? Porque assim, você sabe que tá todo mundo com a camiseta, sei lá, azulzinha do Submerso, mas a sua tá brilhando com o S do Submersos. É uma coisa assim muito louca. Tá todo mundo com a camiseta normal, né, sei lá, uniforme, mas você tem um detalhe. E esse detalhe diz quem é você. E quem olha fala assim, realmente tem a irmã artística aí da Dani. Há pessoas que talvez não customizaram a camiseta, mas customizaram a sua casa. Inclusive, uma das coisas que eu muito incentivo você é literalmente decorar a sua casa com as coisas com que você ama, colocar a sua identidade na sua casa. Até porque se sua casa estiver vazia, você precisa imprimir nela uma identidade. Mas é de aluguel, mas você vai viver lá 3 anos. Que sejam 3 anos de você olhar e falar que aqui tem muito de mim e muito da minha história. Então, talvez você já também tenha feito isso, uma decoração, customização da sua casa. Talvez sua casa seja, bem organizada, e quem entrar vai falar, realmente, essa é sua casa. Mas talvez sua casa seja bem bagunçada, e quando a pessoa entrar vai falar assim, realmente, essa é a sua casa. Às vezes sua casa tem o seu cheiro, porque você vive lá, ela tem o seu cheiro. A pessoa entra na casa e ela assim... É igual entrar em casa de mãe ou vó. Você entra, tem cheirinho de mãe, tem cheirinho de vó. O meu cheiro de mãe e de vó é diferente do seu cheiro de mãe e de vó, mas todo mundo tem uma lembrança afetiva, talvez. Mãe, vó, tia, tio, pai, aquele que te criou e que você tem, né, como referência. Talvez não seja a sua família de sangue, mas uma família onde você se sinta parte dessa família, e quando você entra e você fala assim, a casa da minha sogra é tipo casa de mamães. Entro lá e é aquele cheiro gostoso. A gente aprendeu que customizar é bom, é legal, você põe a sua identidade, você faz, acontece. O problema nos dias de hoje é que nós estamos customizando a fé. Vamos deixar mais a nossa cara? Vamos deixar mais a nossa imagem e semelhança? E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis está bem fácil, é o primeiro livro da Bíblia, é capa, aí tem umas coisinhas assim, prefácio. Gênesis, é bem fácil. Mas é normal, se você não souber, tudo bem, tá bom? Normal, acontece. E fala assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem será customizado conforme a nossa semelhança, com as nossas características, natureza. Não características e naturezas divinas, mas a nossa imagem e semelhança. Porque vai conseguir amar, porque vai conseguir dominar a terra. E se você já fez aqui integração, quem já fez integração CR? Algumas mãos não levantadas. Presbítero Rodrigo, essa hora que a gente tem um treco. Você que não fez integração CR, faça. São 8 encontros com Deus aqui da Cidade de Refúgio, onde você vai ter aí a base, visão da nossa igreja. E em um desses encontros, ele vai falar, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele vai te apresentar, o encontro vai te apresentar a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, quem estava naquele momento, fazendo e tudo mais. Quando a gente vê lá no começo, a gente vê características muito legais da criação, uma narrativa da criação do mundo. E essa narrativa da criação do mundo, ela passa por várias coisas, né? Deus vai lá e cria a luz, Deus vai lá, criou os céus e a terra, aí haja luz, aí haja firmamento, haja dia e noite, haja criaturas, haja animais, haja nananã, mas ele vira e fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que você é imagem e semelhança de Deus. Você, a partir do momento que aceitou a Jesus Cristo, deixou de ser criatura para ser filho. Você é filho. O problema é que dentro dessas customizações que a gente faz da fé, a primeira coisa que se esvai são as nossas características daquilo que Deus nos criou para ser filho. E aí a gente começa a ser tudo menos filho. E hoje Deus quer restaurar na tua vida um evangelho verdadeiro, que vai te colocar no centro da vontade dele, que vai te dizer, este aqui, ó, eu te criei para ser assim, não para ser acolá. Ele quer restaurar na tua vida o teu relacionamento com ele verdadeiro, não um relacionamento onde você vai lá e molda conforme a sua imagem e semelhança, não. Deus hoje quer inverter estes valores na tua vida, não é a sua imagem e semelhança, você é a imagem e semelhança de Deus, e isso é bom, perfeito e agradável. Não há nada melhor nesse mundo do que ser imagem e semelhança de Deus. Mas ser imagem e semelhança de Deus passa por um processo de cura, e esse processo de cura precisa ser rasgado, precisa sangrar, precisa doer. Sim, é verdade. Mas ainda assim, é bom, perfeito e agradável. E a escolha que você faz em customizar a sua fé, deixa eu te falar, não é bom, não é perfeito e não é agradável. Sabe, hoje eu vou contar um pouquinho de história para você. Na história da Bíblia, a gente vai ver que Deus criou o homem, e aí você que passou pelo submerso ainda está muito fresquinho isso na sua mente. Deus criou o homem tem uma queda, ele peca, e tudo ali começa a ficar perdido. A relação de Deus, do homem com Deus começa a se esvair, a relação do homem com a espiritualidade começa a ser diferente, porque o homem com a espiritualidade começa a colocar limite no outro homem, na espiritualidade dele, e aí começa um conjunto, onde era um conjunto de regras, de leis, que determinava a saúde da população, que determinava a forma com que ela deveria se envolver com Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, a forma que ela deveria se desenvolver com o outro, amando o outro como a si mesmo, não matando, não roubando, não fazendo diversas coisas, essas coisas que faziam bem para a humanidade, que faziam bem e direcionava a humanidade, começou a virar uma limitação, um limitador, onde se você não faz essa regra, em primeiro lugar, você já não faz parte desse grupo. Em segundo lugar, Deus não te ama e você vai para o inferno. E aí, nessa história de decadência da humanidade, vem Jesus. E Jesus é um cara muito louco. Porque Jesus, ele vira e vem e fala assim, gente, vocês estão pensando, tá tudo errado. Não. Não, peraí, vai curar no sábado? Você está maluco andar com a sua maca durante o sábado? Mas você não viu que eu fui curado? Jesus começa a mostrar que os nossos valores foram invertidos nesse momento. Nesse momento da história, inclusive, existiam outras regras de leis, religiosas, que não estavam, inclusive, nem na Bíblia, nem na Torá. Eles começaram a acrescentar, vamos dar uma acrescentadinha. É tipo no dia de hoje, vamos dar uma acrescentada que o homossexual vai para o inferno. Isso é uma acrescentada. É tipo alguns anos atrás, vamos dar uma acrescentada que o preto não tem direito a estudar a Bíblia, vamos dar uma acrescentada que ele não é o lugar dele de fé, vamos dar uma acrescentada que ele tem que estar separado, vamos dar uma acrescentada, porque na Bíblia nunca foi assim, gente. Vamos dar uma acrescentada. E aí Jesus veio e fala, não, vamos dar uma acrescentada, eu vou ajustar esse processo aqui. Isso não está correto, isso não está certo. E existe uma história em que Jesus, que é narrado com Jesus, e que interpreta muito bem essa característica, de como a gente faz uma customização e vai ajustando a religião conforme as nossas vontades. Mas antes de falar disso, eu queria abrir um parênteses bem grande. Não há leitura da Bíblia na imparcialidade. Como assim, Bruna? Não há leitura da Bíblia na imparcialidade.
É porque você parte de um ponto de vista, de uma experiência como humano, de uma experiência de conhecimento da verdade. Você parte deste ponto de vista. Quem aqui já veio numa ministração e quando a pessoa pregou uma coisa que você já tinha lido, ela trouxe uma visão sobre aquela situação totalmente diferente do que você já tinha visto? Ótimo. Por quê? Porque aquela pessoa parte de outro ponto de vista. Ou seja, ninguém lê a Bíblia de forma imparcial. Nós lemos a Bíblia de forma parcial. Mas a leitura da Bíblia, mesmo que seja de forma parcial, não pode ser incompleta. Ela precisa ser completa, no sentido de, apesar da minha visão sair deste ponto de vista, ela não pode anular a revelação de quem Jesus é, porque a Bíblia é completa. Vocês entenderam? Customizar a fé não significa você achar que está lendo a Bíblia de forma imparcial. Não. Customização da fé é quando você lê a Bíblia de forma parcial e até aí tudo bem, mas você retira coisas e consegue ficar com coisas que você determina dentro desse evangelho que é melhor para ser representado por você. Mas eu também não quero dizer com isso que Deus quer que você tenha uma característica única, igual a todo mundo. Não, Deus fez a sua personalidade única. Justamente porque a sua personalidade única parte de um ponto de vista da fé e de Deus que acrescenta na vida da personalidade única do outro ser. Está muito difícil o que estou falando? Está indo? Ou seja, quando eu venho aqui, talvez eu vou falar mais um pouco de história, vou contar as presepadas que eu faço na vida, algumas pessoas vão se identificar comigo. Mas quando eu venho aqui, eu me identifico, por exemplo, com a pastora Margarete, que eu acho que ela é super poetisa. Porque ela vem e conta uma história de uma forma tão poeta assim, que eu falo, meu, que incrível. A singularidade dela não faz com que ela exclua a parte do evangelho, mas faz com que ela acrescente em mim aquilo que falta em mim. E por isso é muito bom vivermos em comunidade. Porque a comunidade, a igreja, ela vai trazendo e moldando as características que Deus quer para ela por completo. É por isso que quando Deus fala, eu fiz um para apóstolos, outro para mestres, outro para pastores, outro para evangelista, Ele faz isso porque o conjunto disso é o dom da igreja. O conjunto disso, dessas características é o dom da igreja. Diferente de somente isso, porque eu sou pastora, não tem mais mestre, não tem mais nada. Isso é customização da fé. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 19, 16. E é uma história muito boa. Mateus, capítulo 19, versículo 16. Essa história é muito interessante, porque ela literalmente demonstra como a gente customiza a fé. E fala assim: outro dia, enquanto Jesus caminhava, o homem o interrompeu e perguntou: mestre, o que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: por que você me questiona acerca do que é bom? Deus é o único que é bom. Se você quer entrar na vida de Deus, basta fazer o que Ele manda. O homem perguntou: e o que é isso exatamente? Jesus disse: não mata, não comete adultério, não rouba, não minta, honra os seus pais, ame o próximo como a você mesmo. E o jovem afirmou: tenho feito tudo isso. Eita, que bom! É bom, muito bom. Jesus prosseguiu: se quer mesmo dar tudo de você, venda seus bens e dê tudo aos pobres, toda a sua riqueza, então estará no céu. Depois venha me seguir. Aquela era a última coisa que o jovem esperava ouvir. Eu não sei se, sabe? Porque amar ao próximo como a si mesmo não é doar os seus bens para essa pessoa? Mas enfim, assim abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Meu querido, isso reflete a nossa vida hoje.
A nossa vida hoje é muito boa. A gente vem no domingo de manhã, tá cheque com Deus, vida espiritual ok, lindo, maravilhoso, vai embora. Algumas coisas foram ditas que alcançou o seu coração, e eu não sei quais são. Algumas coisas foram ditas que você lançou fora, inclusive utilizou a Bíblia para isso. Retém o que é bom e lança fora o que é ruim. Foi embora e falou, tá tudo certo. Customização da fé. É quando a gente extrai aquilo que é bom para nós. Dentro dessa nossa geração, uma das coisas que o coaching fala muito, terapia fala muito, é que você precisa ter um tempo de espiritualidade. E nessa coisa de ter um tempo de espiritualidade, tem muita gente que vira cristão. Tem muita gente que vira budista, tem muita gente que vira católico, tem muita gente que vira qualquer tipo de religião, desde que esse cheque na vida esteja feito. E aí, nesse cheque da vida, a gente vem para a igreja e acha que isso a gente está bem com Deus. Porque a gente está vivendo cristianismo. Não, você só está vivendo o culto de manhã. E o culto de manhã não é vida de cristianismo. É também, como jovem rico. Bacana, você fez isso? Mas peraí, tem uma segunda página, vamos ler? Deus quer que você tenha tempo de espiritualidade em meio à sua rotina natural. Isso não é viver uma customização da fé. Mas como é que é isso? Eu venho no domingo, num tempo que eu determino espiritual, mas chega na segunda-feira, quando eu tenho que estudar a minha empresa para que ninguém seja demitido, eu dou todas as minhas forças ali, porque eu sei que ali vidas podem ser alcançadas com o amor que eu estou tendo pelo aquele trabalho. Customização não customização da fé é quando no meio natural, onde você talvez seja um dentista, você chegar ou na igreja, ou na rua, ou em qualquer lugar, olhar para um sorriso de alguém e saber que esse trabalho você pode doar para a pessoa, e você realmente doar, porque você entendeu que a vida uma vida cristã, de fato, é uma vida que se dá para o outro, é uma vida que quer que o outro também esteja bem, é uma vida que além do seu sorriso bonito, o outro também pode ter um sorriso bonito. Customização da fé é quando você vai para o mundo natural e esquece que Deus existe lá nesse mundo natural. Aonde você acha que um ídolo político pode resolver uma situação de um país. E isso é a maior mentira que os nossos últimos anos têm contado, que um ídolo político pode resolver a situação de um país. Mas se a comunidade, se a sociedade, se os brasileiros não se levantarem de forma certa, de forma fiel, de forma leal ao seu país, não há um ídolo político que vai fazer alguma coisa. Customização da fé é quando você atribui a responsabilidade a outro. Mas quando você vive o cristianismo, a responsabilidade é minha. Então eu não vou para uma urna apenas por um ídolo político, eu vou para uma urna preparado, porque eu sei que no próximo ano vai ter eleição e eu quero que quem esteja lá me represente. Mas eu não faço disso uma destruição na minha família. Porque quando isso destrói a tua família, é customização da fé. E nós vivemos muito isso. Sabe, temos sido assim há anos. Há anos. Você pode pegar histórias da Bíblia e você pode ver o quantas pessoas se customizaram a fé. Além de customizar para si, customizou para o outro. E eu te pergunto, que Deus e que Cristo você tem servido hoje? É o Deus que eu te apresentei? Não. Eu posso ser este caminho, mas você precisa conhecer a Deus face a face. Você precisa conhecer a Deus, não de ouvir falar pela minha experiência. Isso acrescenta, isso é ótimo, isso é bom, isso te ajuda. Mas você não pode viver baseado na minha experiência. Você precisa estar baseado na sua experiência com Deus. E a sua experiência com Deus, ela é única. Ela não pode ser customizada por outra pessoa. Só que, infelizmente, as instituições, as religiões, as coisas, as pessoas customizam as outras pessoas como elas querem. E se você não serve nesse padrão, você é excluído. Porque não presta mesmo, é um herege. Sabe quando você nunca será excluído do reino de Deus? Quando mesmo sendo excluído deste reino humano,
você permanecer os seus olhos a Deus. Ah, foi assim, não foi com Jó? Perdeu tudo, não foi? Conhecia Deus de ouvir falar, não é mesmo? Mas agora de com Ele estar, a customização da fé foi retirada do corpo dele. Olha, eu conheço Deus. E é isso que Deus quer fazer com você. Mas eu também queria contar uma outra história que vem depois de Atos. No século II, surgiu o marcionismo, que veio através de Marcião. Marcião era um cara que, lendo a Bíblia, e naquela época o cânon ainda não estava formado no sentido de fechou os livros e esses aqui são sagrados. As cartas estavam andando, as comunidades se utilizavam da maioria daquelas cartas, mas Marcião teve uma ideia muito incrível, maravilhoso, cara. Chegou lá e falou o seguinte: o Deus do Antigo Testamento não é Deus, Ele é Deus dos hebreus. Jesus Cristo e a revelação é outra coisa. Então vamos pegar a Bíblia aqui, olha, e aí a gente começa a fatiar a Bíblia. Então na Bíblia de Marcião, que ele falou, eu vou fechar o cânon e só isso aqui é sagrado, ele colocou partes de Lucas, ele colocou Atos, uma edição das 10 cartas de Paulo, com exceção de 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Para ele, qualquer menção ao Antigo Testamento era cortado. Logo, os evangelhos foi cortado, uma parte das cartas de Paulo foi cortado, de Lucas também, porque tudo que representava o Deus do Antigo Testamento não serve. Bom, foi assim que começou a formação do cânon, que a gente conhece hoje. Porque alguém se levantou e falou, não, peraí, a revelação onde está em Mateus, Marcos, Lucas, João, não pode sair da Bíblia. O Antigo Testamento inteiro, ele é base para o Novo Testamento. É uma continuação, é uma revelação. Aqui começou e aqui está terminando essa revelação para a gente. E aí o povo se levantou e falou, não, o cânon é esse. Aí fechou o cânon que você tem. É mais ou menos, bem rasamente, é mais ou menos isso que você tem na mão. É quando alguém se levantou para falar, não, isso que você está construindo não é Bíblia. Hoje a gente não tem mais o poder de chegar e falar assim, olha gente, vamos mudar a, eu não sei, sociedade bíblica brasileira, e no Brasil, a partir daqui, ó, do meu conceito, eu não gosto muito de Amós, porque eu não sei achar ele na Bíblia, então vamos cortar ele. Nós temos esse poder? Temos. Você vai chegar lá, bater na porta, ó, não. Mas posso te falar uma coisa? Você tem feito isso na sua vida todos os dias. Porque você pega pedaços da Bíblia e você exclui. Porque você acha que isso não é mais para você. Ah, mas era para um outro tempo. Realmente era para um outro tempo, mas tem uma revelação para aquele outro tempo. As leis não são mais para hoje, era para aquele tempo. Mas as leis nos ensinam que a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa ter referência de fé. A gente precisa entender que Deus não é, apesar de eu sempre falar que Jesus é meu camarada, nananã, mas Ele não está lado a lado comigo, Ele está acima de mim. Ele é o meu Senhor. O problema é que a gente está customizando a fé nesse sentido, ao ponto de cortar partes da Bíblia, mas a gente não divulga para ninguém, porque a gente anda com ela e a gente só... sabe quando chega no Instagram lá e você não quer mais ver a pessoa, mas se também excluir vai ficar meio chato? Quem nunca? Eu, inclusive, várias vezes. Confesso que teve uma época aqui na igreja que eu tive que... Vamos silenciar a galera. Você está silenciando a Bíblia, mano. É isso que você tem feito na customização da fé. Mentira, pastora. A Bíblia está lá em casa. Verdade. Eu leio. Verdade. Mateus, Marcos, Lucas, João, mas não quer ler o resto. Não quer aprender. Não quer saber sobre as suas bases de fé. Tá bom só sentir, tá bom só espiritualizar, tá bom só o reteté no reteté, tá bom ir para o submersos e ir lá, tá bom, tá ótimo, customização da fé. E sabe o que eu quero falar para você? Que onde pensamos que estamos servindo a Deus de forma incompleta, na verdade, estamos servindo a nós de forma absoluta. A customização da fé faz com que você ache que está servindo a Deus de forma incompleta. Mas, na verdade, não é de forma incompleta que você está servindo a Deus. Você está servindo a você mesmo de forma absoluta. Porque você não quer viver partes dessa Bíblia. Porque você não quer viver partes dessa verdade. E aí, quem é Senhor da sua vida não é mais Jesus.
é você. A customização da fé inverte os valores do senhorio. Eu gosto muito de Karl Barth. Karl Barth é um teólogo. E até falei isso aqui ontem, né? Eu fui buscar, inclusive, uma frase dele para trazer para vocês. Karl Barth, ele tem, como ele é mais antigo, ele tem uma literatura diferente de ler. É difícil de ler, eu tenho dificuldade de ler, eu fico lá penando para ler. Mas ele trouxe uma verdade sobre senhorio. Tem um livro dele que chama Credo. O credo apostólico, né? Crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, nananã. Aquilo, o credo que a gente estabelece como regra de fé para aquele que é cristão. Se você é cristão, você precisa acreditar em Deus Pai, e em Jesus Cristo Filho, que nasceu de uma mulher, e que é o único filho, unigênito, nananã, e acreditar no Espírito Santo de Deus. Essas são as bases da sua fé. Se você não acreditar nisso, não é esse cristianismo aqui. É um cristianismo, mas não é esse aqui. Existe uma distorção aí, um pouco, que é diferente. Hoje a gente não usa mais heresia, a gente usa heterodoxia. Ortodoxo ou heterortodoxo? Tipo, você pensa diferente de mim e você vive um cristianismo. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você não acredita que essa trindade é o teu Deus e o teu único Deus, tem alguma coisa aí. E que a gente precisa conversar. Mas voltando, Karl Barth começou, ele estava falando sobre o credo, né? E estava lá no credo, e eu estava lendo, maior dificuldade, um livro desse tamanho, assim, um folhetinho desse tamanho, levei mais tempo que os livros grandes. Porque tem livro que é gostoso de ler, né? Quem não gosta de ler? Pode falar, levanta a mão de boa, não gosto de ler, não curto ler, isso, beleza, ok. Eu também não gostava de ler, comecei a ler uns livros que faziam mais sentido para mim, comecei a ter paixão por ler. Aí eu fui ler esse e quase desisti, falei, meu Deus do céu. Mas ele falou uma verdade que é impressionante, porque ele começou a falar sobre Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor. E ele começou a dissertar sobre o que é ser nosso Senhor. Aí ele falou, a grande e compreensiva tentação, perigo e angústia com a qual a fé é assaltada ao senhorio de Cristo, consiste finalmente nisto. Enquanto nós temos, talvez, entendido isto muito corretamente na totalidade do seu clamor, nós tão facilmente o confundimos e o intercambiamos com o nosso próprio senhorio. Para que tenha verdadeiramente acontecido, o homem fez dele próprio mestre. Ele gostaria de se tornar ele próprio em todo completo sob a assinatura de Jesus Cristo. Eu sou eu e Jesus assina embaixo. Gostaria ele mesmo de pronunciar a palavra criadora e ser o Espírito vivente. Gostaria ele próprio de perdoar pecados e santificar-se a si mesmo. Eu me santifico porque eu consegui parar de fumar. Eu me santifiquei. Só que mais cedo ou mais tarde, de repente, aos poucos, mas com certeza absoluta, ele sofre um naufrágio. Perde-se em algum desvario ou, o que é bem pior, em trivialidades de várias espécies, como a água do mar se encolhe na areia, se ele não se degenerar em desespero e incredulidade. O homem que seriamente quer ser um cristão não consegue estar suficientemente alerta, não consegue se censurar suficientemente, com respeito a se talvez ele já não tenha de novo sujeitado o senhorio de Cristo ao senhorio próprio. Em outras palavras, porque eu sei que às vezes precisa traduzir um pouco, né? Em outras palavras, bacana, você serve a Jesus, mas nessa briga de servir a Jesus, muitas vezes quem tem ganhado é o seu servir próprio. Porque hoje a tua luta maior é com você mesmo. Você se tornou o seu Deus. E eu quero te perguntar hoje, você tem customizado a sua fé? Você tem colocado o senhorio de Cristo abaixo do seu próprio senhorio? Customizamos a fé quando não amamos o outro. Customizamos a fé quando excluímos o outro. Customizamos a fé quando não, antes de resolver alguma coisa, não pedimos direção a Deus. Customizamos a fé quando não acreditamos que Deus é todo-poderoso e pode fazer qualquer coisa.
Customizamos a fé quando a gente quer decidir e tomar o controle de tudo. Customizamos a fé quando a gente vê a pessoa que está passando fome na rua e tendo alimento e não dá de comer. Customizamos a fé quando vemos que alguém está passando frio e a gente tem roupa e a gente não dá de vestir. Customizamos a fé quando a pessoa começa a falar mal da comunidade de fé e você entra nesse meio. Em vez de ser luz neste local, você põe a gasolina para pegar fogo de vez. Customizamos a fé que quando alguém sai e está caindo aos pedaços lá fora, em vez de você ir lá ajudar e abraçar a pessoa, você está lá julgando, tá vendo? Saiu também, né, da igreja. Customizamos a fé quando colocamos um pastor, uma pastora, um líder, alguém entre você e Deus. Existem tantos meios de customizar a fé. Customizamos a fé quando não aprendemos uma teologia inclusiva para incluir aquele que está sendo excluído. E como eu aprendi essa semana, em um mundo de exclusão, quem luta contra a exclusão é excluído. Eu aprendi essa semana. Mas aí eu te pergunto, o quão cômodo tem sido para você servir a Deus? O quanto customizado, de fato, o Evangelho tem sido para você? Quantas coisas o Senhor Jesus está pedindo para ser Senhor sobre isso e você não permite? Quantas coisas o Senhor Jesus tem falado para você, me entrega isso, e você não entrega? Quantas coisas o Senhor Jesus tem falado para você, eu quero ser Senhor e único na sua vida. Eu não disputo o senhorio, eu não disputo Deus na sua vida. Porque aquele que serve a dois senhores, há de desagradar um e agradar a outro. Só que como Deus, Ele não divide seu senhorio, você provavelmente está desagradando a Deus. Se tiver outro na jogada, você está desagradando a Deus. Se tiver outro na jogada, você está customizando a sua fé. Ah, meu querido, como nós temos vivido dias de um evangelho raso, superficial, que não entende as escrituras, que não sabe, que não se entrega. Como nós temos vivido dias e tão difícil de falar para a pessoa que Jesus Cristo é o único caminho, Senhor e Salvador, porque criar essa linha de raciocínio para a pessoa é a mesma coisa que dizer para ela que as outras religiões não prestam, vão para o inferno, vão não sei o quê, e ela fala, você não pode fazer isso porque é intolerância religiosa, e aí com esse medo da intolerância religiosa, a gente deixa de falar a verdade, de amar com a verdade, de abraçar com a verdade, de trazer a luz, não impondo, mas oferecendo, mostrando, olha que Deus fez em mim. Nessa coisa que a gente está hoje em dia politizado, a gente naturalizou tudo. Eu aprendi isso nos Submersos, aonde eu achava que era uma crise de pânico, na verdade, era o demônio fazendo festa e eu falando, não, é só uma crise de pânico. Aí preciso ouvir a pastora Rosânia pôr a mão, expulsar o demônio e falar, é o seguinte, isso aqui é espiritual. E eu estou dizendo para você que as coisas que você está vivendo na sua vida hoje, as batalhas que você está vivendo na sua vida hoje, elas só têm solução se você colocar o Senhor como Jesus na tua vida, Jesus como Senhor na tua vida. Ela só tem solução se você colocar tudo isso aos pés do Senhor. Ah, Bruno, então quer dizer que a solução do meu desemprego é entregar isso a Jesus? É, mas não significa que a solução disso vai ser um emprego. Significa que a solução disso vai ser provisão. Significa que Deus pode sim multiplicar pães e peixes. Significa que Deus pode sim transformar água em vinho. Significa que Deus pode sim transformar muitas coisas. O problema é que a gente deixou de acreditar nessa palavra de Deus. Ah, isso aconteceu antes. Sabe por que as pessoas eram curadas? Não tinha ciência. Sabe por que transformou água em vinho? Porque não tinha alguma coisa lá. Sabe por que aconteceu isso e isso na Bíblia? Porque era no tempo passado. Sabe por que atravessou o Mar Vermelho? Porque não tinha navio. Tudo a gente naturaliza. Só que a gente esqueceu que customizar a fé é naturalizar. Mas viver o Evangelho é espiritualizar e dizer, eu posso estar desempregado, mas eu confio no meu Senhor. Pode vir 1.000 à minha direita, cair 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido porque eu sou do Senhor. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Eu posso estar doente, sim, eu vou me submeter aos tratamentos dos médicos, porque você é louco se você não fizer isso. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa, Deus é o Deus de antes que curava e Deus pode curar a tua vida. Porque eu já vi nessa igreja testemunhos de cura. Não de cura de paraplégico andando, já vi também. Mas eu já vi pessoas com dor no ombro, como é que era?
dor do ombro da menina? Tendinite, não conseguia nem levantar o braço para... Não conseguia nem levantar o braço para adorar. Foi lá o pastor, colocou a mão e ela, ó, Senhor Jesus, eu te amo. Como a gente tem naturalizado as coisas. E essa naturalização tem nome, customização da fé. Tá agradável, tá bom, tá. Só que isso aqui, ó, não tá. Porque o que para você, eu sempre falo isso, eu gosto dessa frase. Se para você esse mundo aqui é muito real e o mundo espiritual é muito abstrato, Deus está querendo inverter isso aqui. Esse muito natural aqui é muito abstrato, mas o mundo espiritual é muito real. Ah, meu querido, hoje Deus quer inverter na tua vida o seu senhorio. Tirar de você esse ego próprio, tirar de você esse domínio próprio. Não o domínio que diz na Bíblia, né? Tem domínio próprio, não é isso. É o domínio que não deixa Deus ter domínio sobre você. Por isso, feche os teus olhos. Senhor Jesus Cristo, hoje estamos aqui, meu Deus, porque nós customizamos a nossa fé. E eu me coloco no teu altar, porque no anseio de te querer, no anseio de te estudar, muitas vezes eu tenho customizado a minha fé também. Deus, existe um aplicativo Tinder que a gente escolhe quem nos agrada. E muitas vezes nós temos feito da Bíblia Tinder, escolhendo os versículos que nos agradam. Ah, Deus, isso tem destruído a sua igreja, tem destruído as nossas vidas contigo. Ai, meu Deus, hoje eu te peço que o Senhor venha e invada cada coração aqui de fato e traga uma metanoia. Fazendo que antes que eles busquem soluções no Google, que eles busquem soluções na tua palavra. Como é fácil abrir uma página do Google e procurar uma receita, mas como é difícil abrir a tua palavra e procurar um direcionamento. Senhor, o meu desejo hoje aqui é que eles comecem a inverter esses valores na vida deles, que eles te busquem em primeiro lugar, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a intensidade, porque é isso que a tua palavra diz. Senhor, que essa customização da fé, de excludência do outro, acabe no nosso meio. Que essa customização da fé, aonde coloca o outro que é diferente, não sendo possível escutá-lo, escutar o que o Senhor tem através da vida dele a falar conosco. Quebra, Senhor, as muralhas, quebra, Senhor, as cadeias, quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda a fortaleza de mente. Porque nós acreditamos sim numa comunidade onde há unidade. Não onde há todo mundo igual, mas onde há unidade. E que essa unidade nos diferentes seja possível. Porque ultimamente, meu Deus, não é possível. Quando a gente pensa diferente, Deus, a primeira coisa que a gente quer fazer é sair correndo, porque o mundo nos ensinou que onde não nos cabe, vamos sair. E aí, com essa coisa de onde não nos cabe, vamos sair, nós temos saído do meio do teu corpo, que é o único lugar que não podemos sair. Escutamos mais o mundo, escutamos mais a nossa voz do que a nós mesmos, meu Deus. Não queremos customizar a nossa fé. Eu sei, meu Deus, que para muitas coisas é difícil. E há um processo e nós precisamos respeitar esse processo. Mas não significa que não precisamos dar os primeiros passos nesse processo. Por isso, Senhor, eu desejo que aqueles que estão aqui hoje consigam dar os primeiros passos a esse processo. Se você veio aqui hoje e você tem vivido aonde você é o seu próprio Deus, e Deus falou com você hoje e está falando para você: filho, me ame, esteja comigo, não vá embora, eu te amo,
Vence esses traumas, vence esses medos, vence as palavras de maldição, porque eu não tenho palavras de maldição, eu tenho palavras de amor, de alegria. Você que veio aqui hoje e quer entregar a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo, você que veio aqui hoje e precisa voltar para o senhorio de Cristo, não é voltar para a igreja, é voltar para o senhorio de Cristo. Você sabe que você todos os dias tem se afastado disso. Se você veio aqui hoje e sabe que precisa se reconectar com Deus, se levante onde você estiver, que eu quero orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Pastor, eu tenho vergonha. Sou tímido. Mas quando a gente ama alguém, mesmo com vergonha e sendo tímido, a gente declara esse amor. Então, se você quer entregar o seu senhorio a Deus e declarar: Deus, eu quero voltar a te amar como um dia eu te amei, se coloca de pé que eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Queria que todo mundo se colocasse de pé. Talvez seja um passo mais difícil para você, mas você que se colocou de pé a primeira vez, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu sei que é mais doloroso, é mais difícil, a exposição é dolorosa, mas é necessária. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Senhor, aqui há pessoas que não vieram de forma apelativa, porque eu me determinei contigo nunca mais te oferecer de forma apelativa. E o Senhor sabe o quanto que isso para mim é importante. O Senhor não é a última banana da feira. Senhor, é ouro precioso que a gente entrega para filhos amados. Existem pessoas hoje aqui que entenderam que precisam colocar as suas vidas debaixo desse senhorio. Por isso, meu Deus, escreve o nome delas no livro da vida e que de lá jamais saia. Que elas vivam experiências contigo, Senhor. Que elas nunca mais se afastem, Senhor, do teu altar, meu Deus. Que todos que estão aqui à frente, Senhor, vivam não apenas uma semana de fé. Isso é customização da fé, Deus. Eles que estão aqui, meu Deus, que eles não vivam um mês de fé, 3 meses, mas que eles vivam uma caminhada. E quando vier os momentos de pedregulho, de caminhada difícil, que o Senhor fortaleça aos pés deles e nos faça entender que esse caminho contigo é um caminho com igreja, comunidade. Por isso, meu Deus, se eu estiver neste caminho, neste momento junto, me ajuda a ser, Senhor, esse braço que sustenta, mas não ser a babá de ninguém. Sustentar, mas não servir de muleta. É isso, Senhor, que eu desejo em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia. Aleluia. Você que está aqui na frente, olha para mim. Eu não quero chegar para você e falar que vai ser a caminhada mais difícil da sua vida, porque parece que eu estou te dando um prêmio dizendo assim, é ruim. Mas é a caminhada mais assertiva da tua vida. E a caminhada assertiva, ela é difícil, porque passa por um processo de muito amor. Não é de dor, é de muito amor. E o desejo do meu coração é que vocês permaneçam firmes nele, somente nele. Aqui em cima tem uma galera que a gente caminha junto, quando o carro levanta, ajuda. E lá atrás tem uma igreja, uma comunidade de fé,
que está aqui para te servir e te amar. Amém? Conte conosco. Venha na igreja mais vezes. Se apresente para a gente. Tem esse momento, tem integração CR, os encontros, faça um encontro. É muito bom fazer parte, sair da margem da igreja e ir para o centro da igreja. É isso que a gente deseja com você. Amém? Glória a Deus. Segue o pessoal da consolidação. O pessoal pode aplaudir ao Senhor. Lá atrás tem uma festa para você. Fiz tudo errado. Aleluia. Pode seguir esse pessoal. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais. Necessita mais de ti. Aleluia, aleluia. Deus é bom demais, né? Eu amo esse evangelho que é pregado aqui na nossa igreja. Esse evangelho simples, genuíno. Eu amo as pregações da pastora Bruna. E eu confesso que quando eu cheguei aqui na igreja, eu olhava para ela e sentia medo. A minha esposa falava: pastora Bruna, eu não tenho medo da pastora Bruna. Ela falava: larga de ser boba, eu tenho medo. Vocês me veem desse tamanho assim, mas eu sou saco de batata. Mas louvado seja Deus pela sua vida, pastora. Nós, em particular e em peculiaridade, assim, a gente tem um amor muito grande pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Que Deus continue te abençoando com esse evangelho simples, esse evangelho que diz o que nós precisamos mudar e como nós precisamos ser para agradar o Senhor. Porque é muito difícil, às vezes, viver esse evangelho da porta para fora. Então, quando a gente fala das próprias experiências, quando a gente fala de quem Jesus é, porque Jesus era simples, nós conseguimos aplicar esse evangelho lá fora. E que Deus continue te abençoando dessa forma. Amém? Pode sentar um pouquinho, eu só vou dar uns avisos e nós já estamos encerrando. Na quarta-feira nós temos tempo de cura às 20 horas. Quem aqui tem vindo às quartas-feiras? Vamos melhorar isso aí, gente. Sexta-feira, sexta das batalhas, nós temos o culto presencial e online às 20 horas. Sábado, nós teremos a CPO e a EBO, às 10 e das 10 às 22 horas. As inscrições vão até o dia 8/12, que é na quarta-feira. Então, se você não fez, o seu prazo é até quarta-feira. E ali no hall da igreja, acho que eles montaram ali uma mesa. Então, se você não fez, você vai ter a oportunidade de fazer as inscrições ali para a CPO. Gente, não perca, porque a CPO realmente muda as nossas vidas, muda a nossa visão como obreiro, muda a nossa visão como membros da cidade de refúgio. E muda a nossa visão como pessoa, né? Porque nos ensina a servir o outro. E Jesus escolheu ser servido no outro. Amém? Domingo, culto de louvor e adoração às 10 e às 18 horas. E o pessoal da ação social pediu para a gente lembrar vocês que eles estão precisando de shampoo, condicionador, sabonete, pasta de dente, escova de dente, para uma ação que será feita lá na Morada São João, dia 19/12. Inclusive, parece que teve um problema, não é isso, Silvana? Na Morada São João, estourou uma panela de pressão lá. Então, assim, o pessoal está bem carente mesmo das nossas ajudas, bem carente mesmo das nossas doações. Se você puder, traga esses itens de higiene pessoal, que será muito bem-vindo, né? Vai ajudar muitas pessoas. E hoje, nós temos também o Bistrô do Céu. Nós temos filé de frango com salada de maionese, feijoada, e o buffet acompanha arroz, feijão, farofa de feijão fadinho e mix de folhas. Passa lá, tenho certeza que você vai se alimentar, gastar pouco e sair feliz. Amém? Agora, eu queria que todo mundo pegasse o celular. Todo mundo. E aí, todo mundo pegou? Eu queria que você fotografasse a imagem que está na tela ali, ó. E que durante essa semana, fotografou? E aí você coloca aí de plano de fundo do seu celular. Para todas as vezes que você for mexer no seu celular, você lembrar dessa data. Dia 9 de dezembro.
Dia 9 de dezembro, nós teremos algo muito especial aqui na igreja, muito especial. Então, eu peço que vocês fiquem ligados nas redes sociais, fiquem ligados nos informativos da igreja, aqueles recados que vêm pela secretaria, enfim. Todos vocês, toda hora, recebem um recado aqui. Eu, por exemplo, recebo 15 vezes o mesmo recado. Quem nunca, como diz a pastora Bruna? Quem nunca? Chega todos os recados assim, 1 milhão de grupos e tudo. Mas vocês serão informados. E vai ser algo, gente, que vai mudar a nossa eternidade, a nossa brevidade, a nossa vida. É algo que está sendo preparado já há algum tempo com muito, muito, muito carinho, por muita gente. Então, salve essa data, fiquem atentos. Eu estou assim, na expectativa assim, de ver, de descobrir, de saber o que é. E o que falaram para eu falar é salve a data. Fiquem ligados. E vocês terão surpresas. Então, vamos juntos ser surpreendidos, né? A nossa igreja sempre faz tudo com muita excelência. E ela sempre nos surpreende. Eu tenho certeza que agora não vai ser diferente. Amém? Mais algum recado? Mais alguma coisa? Está tudo certo? Vou chamar aqui o nosso amado pastor. Pastor Ricardo vai dar a bênção apostólica, vai orar por nós. Vamos ficar todos de pé. Deus te abençoe, pastor. Obrigada pela presença de vocês. Vão todos com a graça de Deus para casa. E que Deus abençoe. Eu tenho certeza que aquele presente que eu falei lá no início do culto, o Senhor entregou para cada um de nós. Amém? Gente, o que será que vai acontecer, hein? Quinta-feira. É quinta, né? Olha, vamos ficar ligadinho. Eu não quero perder essa, não. Que culto abençoado, né? Como é bom nós estarmos na presença de Deus. A gente só ganha, só ganha, só ganha, nunca perde, né? Que palavra maravilhosa, pastora Bruna. Foi muito bom estar com vocês. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor, louvando, glorificando e exaltando o nome dEle, né? E a senhora confirmou uma palavra que eu falei para... É uma das pessoas que aceitaram Jesus, que eu fui apresentado a ela, e o Senhor falou para eu falar para ela o seguinte, que numa certa ocasião perguntaram para ele em relação a algo que estava acontecendo, e ele disse, Jesus respondendo disse, para os homens é impossível. Aquela situação para os homens era impossível, mas ele falou, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, não existe impossibilidade para Deus. E a senhora confirmou essa palavra e ela aceitou Jesus e está lá na consolidação para a glória de Deus. Amém? Oremos agradecendo a Deus por esse momento tão maravilhoso na presença dEle. Aleluia. Senhor, te louvamos, te agradecemos, papai querido, te rendemos ações de graça, pois somos privilegiados por estarmos na tua presença, desfrutando desta graça tão maravilhosa, Senhor. Agora leva-nos em paz, dá-nos um dia abençoado, abençoa também a nossa semana, que possamos permanecermos no centro da tua vontade, papai, é o que nós pedimos e te agradecemos. Estenda suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e com todos aqueles que não customizam a sua fé, mas permanecem na sua presença, amando o próximo como a si mesmo. Maranata. E quem crê diz amém. E quem diz amém e pode abraça, e quem não pode faz um coração, mas tá podendo, né? Já estamos tudo vacinado. Glória a Deus, amém.